Infarto, derrame, câncer, diabetes, hipertensão, obesidade. Sim, existe um tipo de alimento que pode, de maneira eficiente, causar tudo isso. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te esclarecer bastante o que é comida ultraprocessada, por que ela faz tão mal para a nossa saúde e, principalmente, como é que você pode obter escolhas melhores e mais saudáveis. Entenda o mecanismo, entenda como é que isso funciona e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo mais consciente com relação à tua alimentação. Então, segura aí, esse vídeo está bem completo. Logo de novo por aqui, muito prazer. Eu sou o Dr. Pascoal Figueiredo, médico, trabalho com medicina da obesidade, nutrologia e medicina do estilo de vida. Também sou criador do método Ciclo da Saúde. E meu intuito com esse canal é trazer informações relevantes para que você consiga elevar o seu nível de consciência e, naturalmente, elevar o seu nível de saúde. A sua relação com a comida muda. A relação com o exercício físico também muda se você tiver um nível de consciência mais elevado com relação à tua saúde. Em 2014 veio à tona uma maneira revolucionária de classificar os alimentos, da maneira de como eles podem nos beneficiar e em qual estado eles trazem malefícios para a nossa saúde. Isso ganhou notoriedade no mundo inteiro e se iniciou aqui no Brasil, através do lançamento do Guia Alimentar Brasileiro de 2014. Foi a primeira vez que veio à tona no mundo uma maneira de enxergar os alimentos com a sua capacidade de danificar. Quanto mais processado é esse alimento, pior ele será para a nossa saúde, porque todos os nutrientes benéficos foram embora e sobrou apenas uma altíssima concentração de coisas que não nutrem, principalmente muita caloria concentrada. E há uma capacidade de inflamação do nosso corpo muito grande. Tanto é que hoje já se sabe que esse guia brasileiro, né, ele guiou, na verdade, a nível internacional a maneira de enxergar os alimentos e isso trouxe uma série de medidas em diversos países de novas políticas públicas de como adotar uma alimentação mais saudável. Então, a gente vai saber agora, primeiro, o que é um alimento ultraprocessado. Vamos entender essa diferença. Pela nova classificação, são 4 etapas de processamento. Nós temos os alimentos não processados ou minimamente processados, nós temos ingredientes culinários, nós temos alimentos processados e ultraprocessados. Aqui numa sequência de mais nutritivo até o pior da qualidade dos alimentos, certo? Então, o que a gente se preocupa e é o que está trazendo uma deterioração da saúde populacional são os alimentos ultraprocessados. Então, vamos entender melhor sobre eles. Então, para facilitar esse entendimento, nós vamos pegar aqui, ó, dentro do processo de alimentos minimamente processados ou ingredientes culinários, certo? Que a gente adiciona ali na comida, seja um tempero, seja uma erva que foi secada, certo? Ervas secas, ervas desidratadas, ou que uma comida que foi congelada, ou ela passou por uma pasteurização, ou um processo de fermentação, ou até mesmo prensagem, como é o caso de o azeite de oliva, que é extraído por prensa, ela não foi submetida a altas temperaturas. Diferente, por exemplo, quando a gente pega um alimento ultraprocessado, onde é passado por uma série de etapas industriais e quando chega na etapa final, onde o alimento se encontra ultraprocessado e perdeu ali já todos os benefícios que aquele alimento pode trazer para a nossa saúde, para a nossa nutrição. Passam por hidrogenação, por hidrólise, modificações químicas importantes, certo? É isso também o que acontece, por exemplo, quando a gente encontra a farinha de trigo já industrial, né? Essa comum do supermercado. Não aquela verdadeiramente integral, certo? Mas sim aquela que passa por uma série de etapas químicas para modificar a estrutura do alimento, inclusive a nível molecular. Recombinações, como a extrusão ou o alimento passou por frituras, tudo isso mexe na estrutura e na capacidade de nutrição daquele alimento. E, naturalmente, também a adição de aditivos alimentares, que não nos nutrem, mas que aguçam o paladar e podem gerar até uma compulsão alimentar mais fácil, né? Que é a adição de aromatizantes, corantes, emulsificantes. Quanto mais sujo é o rótulo desse alimento, mais ultraprocessado ele se encontra. Então, se você pegar um rótulo limpo, por exemplo,
Se você pega ali, você vai comprar um leite vegetal, ele está ali na prateleira, certo? Se eu pego, por exemplo, um leite de amêndoas, né, se eu tenho ali na embalagem um ingrediente água e amêndoas, pronto. Isso não é um alimento minimamente processado, certo? Agora, quando eu pego uma outra marca de leite vegetal, e daí eu vou buscar ali, eu vejo que no rótulo tem emulsificante, tem corante, tem saborizante, tem uma série de antes e uma série de ingredientes que sequer eu consigo pronunciar. Significa que os ingredientes originais que trariam mais benefício para a minha saúde estão em sua quantidade mínima e foi adicionado uma série de outras coisas que não nos trazem nutrição, mas que podem baratear o alimento e tornar ele mais acessível e também mais duradouro. Por isso, mesmo se tratando de leite vegetal, você pode encontrar um leite vegetal minimamente processado ou você pode encontrar um leite vegetal ultraprocessado. E daí, natural, e muitas vezes o preço é até equivalente, certo? Então, é interessante ficar de olho nesse rótulo, né? Tem até um aplicativo que facilita muito e que filtra isso para a gente sem a gente ter que ficar do rótulos e etc., que é o Desrotulando. E para deixar bem claro aqui, não existe nenhum patrocínio desse aplicativo, apenas é porque ele é muito útil, é gratuito, é fácil de ser utilizado, você aponta ali a câmera no QR Code e ele pontua para você o quão processado é aquele alimento e o quão benéfico ele é para a sua saúde, certo? Outra coisa, né, quando a gente vê assim, por exemplo, hoje em dia a gente tem pasta de amendoim. Ela é minimamente processada, porque é o amendoim que foi ali moído na hora, então ele ficou num estado pastoso, certo? Hoje em dia você já encontra também pasta de amendoim em pó, certo? Onde a proposta é, eu vou tirar toda a parte da gordura, deixar mais concentrado a parte de proteínas e eu vou aguçar o sabor, inclusive adicionando ali sabor de doce de leite, sabor de diversos tipos, certo? Só que quando você vai olhar ali no rótulo, você vê que tem mais sódio na composição, você vê que tem mais emulsificante na composição, mais corante na composição. Ou seja, você tem ali, e quando você mesmo faz o uso desse aplicativo, né, do Desrotulando, você vê que a pasta de amendoim integral, mesmo que ela seja mais calórica, mas a pontuação dela é 100, ou seja, ela é minimamente processada e ela está no seu estado mais natural possível, certo? Então, essas coisas é para deixar a gente imaginar que os alimentos processados ou minimamente processados preservam ainda boa parte dos seus nutrientes, certo? Já os alimentos ultraprocessados são têm uma capacidade inflamatória muito maior. E por que que isso acontece? Quanto mais processado é o alimento, mais calorias a gente vai ingerir em menos volume de comida, ou seja, basicamente porque o alimento ele acaba concentrando maior quantidade de calorias, certo? Ele tem uma densidade energética, uma densidade calórica maior, certo? E eu tiro tudo aquilo que vai gerar saciedade. Nas etapas de processamento do alimento, deixando ele ultraprocessado, eu tiro fibra, eu vou tirar água, tudo que dá volume e tudo que gera saciedade, que sinaliza saciedade para o meu corpo, é tirado no alimento ultraprocessado e, naturalmente, eu tendo a comer mais, porque ele vai aguçar o meu paladar, porque ele é num volume pequeno, mas tem grande quantidade de caloria, então eu tenho uma falsa sensação de que se eu comer mais um, não vai ter problema, certo? É só você entender. Se numa mão você tem um bis, por exemplo, certo? Uma barrinha pequena de chocolate. Na outra mão você tem uma banana grande. A equivalência calórica existe, certo? São ambos os alimentos, uma banana grande e um bis pequenininho, tem uma quantidade de calorias ali parecida. Talvez o bis até um pouco mais. Só que qual desses dois alimentos que você tende a repetir? Naturalmente vai ser o bis, certo? Porque ele passa uma falsa sensação de que, é só mais um, é pequenininho, certo? Só que ali não tem fibra, ali não vai gerar saciedade, vai, pelo contrário, vai aguçar o teu paladar, vai gerar mais compulsão alimentar e eu sempre tendo a repetir. A banana, se eu comer uma,
naturalmente eu já fico satisfeito e eu não fico com uma avidez para repetir a banana, certo? A não ser que você goste muito de banana. Ou quando você está com muita fome, mas você come mais uma, enfim. Mas entende que um alimento natural ele não gera essa compulsão de repetir o alimento. Já o alimento ultraprocessado, sim. Então ele não gera saciedade, pelo contrário, gera compulsão e isso faz com que a gente aumente o aporte de calorias que a gente consome ao longo do dia. Um outro exemplo importante é, por exemplo, se você está numa confraternização e você tem ali 4 brigadeiros, né, ninguém vai não vai chamar a atenção de ninguém, né? São 4 brigadeiros. Então, se você senta num lugar e você está ali com uma bandeja com 15 tangerinas, as pessoas vão estranhar, certo? Mas são exatamente as mesmas quantidades calóricas de 4 brigadeiros. Pois é, entende a ilusão que os alimentos ultraprocessados trazem para a gente? São alimentos de alta concentração calórica, né, e pouca nutrição. Já os alimentos mais in natura ou minimamente processados têm alto valor nutritivo e pouca caloria ofertada e preserva tudo aquilo que traz de benefício para a nossa saúde. Outro dano importante para a nossa saúde é com relação ao nosso intestino. Entenda, nosso intestino ele precisa, para que ele funcione bem, de maneira saudável, faça uma digestão correta e absorva apenas aquilo que seja nutritivo para a nossa saúde. Ele precisa estar povoado de bactérias boas, que é o que a gente chama de bactérias probióticas, certo? O que bactéria probiótica gosta? De fibra, né? Fermentar as fibras dentro do intestino é a melhor maneira de você povoar o teu intestino com boas bactérias. Então, consumir muita salada, muitos legumes, alimentos integrais, certo? Isso faz com que você tenha um aumento do aporte daquilo que as bactérias boas para o intestino gostam. Já quando a gente consome alimentos ultraprocessados, toda a fibra foi embora. E o que vai restar? Muita glicose ali, né? E muitos componentes químicos daquela alimentação, muitos aditivos alimentares. É tudo o que as bactérias disbióticas gostam. Então, se você está, né, com estufamento abdominal, se você está sempre com flatulência, certo? Se você sente que o teu intestino está irregular, seja porque está muito ressecado ou porque ele está muito solto, né, está com quadros de diarreia, certo? Basicamente, a primeira coisa que você tem que checar é a qualidade do teu alimento. Quando o teu intestino não funciona bem, isso também vai gerar impactos importantíssimos na sua saúde mental, na capacidade de absorção de nutrientes no seu organismo, no aumento da glicose no seu corpo, causando resistência insulínica e, sim, tudo quem faz isso são alimentos ultraprocessados. Um outro ponto também muito importante, que eu venho batendo na tecla aqui já em todos os outros vídeos, vocês já devem estar cansados de saber é que alimentos ultraprocessados também são aqueles que mais causam picos de glicose na corrente sanguínea. Então, se nós temos alimentos com mais fibra, certo? Com um teor maior de proteína e de gordura de boa qualidade, naturalmente esses alimentos vão subir menos a glicose na minha corrente sanguínea. Isso não vai gerar um impacto inflamatório, né? Quando a gente tem um pico muito alto de glicose na corrente sanguínea, isso gera um estresse oxidativo, ou seja, meu corpo inflama, certo? E quem mais tem a capacidade de trazer esses picos de glicose no meu corpo são os alimentos ultraprocessados. Também é por causa disso que não gera muita saciedade. Quando nós temos um pico glicêmico muito alto, muito vertiginoso, certo? Em questões de, poxa, fiz uma refeição, comi um biscoito, comi um doce, né? Comi alguma coisa ultraprocessada, de imediato já sobe o açúcar na corrente sanguínea e questão de uma hora e meia, esse açúcar cai vertiginosamente e eu já sinto fome de novo. E não é fome de comer coisas que trazem nutrição, e sim fome de guloseimas, de alimentos ultraprocessados, certo? Os alimentos ultraprocessados também são aqueles responsáveis por gerar um desequilíbrio
emocional, no âmbito mental, uma instabilidade para você que tem, por exemplo, um quadro de depressão ou de ansiedade. Sim, os alimentos ultraprocessados pioram essas etapas. Uma parte porque há um desequilíbrio intestinal e o eixo intestino-cérebro é intimamente ligado. Se o meu intestino não está bem, a minha mente também não vai funcionar de maneira adequada. O contrário também é verdadeiro, certo? Mas a gente pode imaginar, quando você está instável emocionalmente, está passando por um quadro de estresse importante, você vai comer alimentos naturais ou alimentos ultraprocessados, né? Você vai apelar para o doce, para o sorvete, para o brigadeiro, né, para o chocolate, ou você vai: "Poxa, estou estressado, vou comer uma fruta". Não vai, certo? E é justamente por isso, a gente quando tem um desequilíbrio emocional, a gente vai apelar para os alimentos ultraprocessados, porque a gente utiliza eles como uma manopla de gerenciamento de estresse, sem entender que estes mesmos alimentos pioram o meu estado emocional, deterioram a capacidade do meu intestino produzir mais serotonina, que é onde ocorre o neurotransmissor responsável por essas sinapses para que a minha mente funcione de maneira mais adequada. E é justamente a falta dessa serotonina, que a carência dela, que fisiologicamente promove os quadros de transtorno de depressão, de ansiedade, dentre várias outras coisas. Então, sim, a alimentação é fundamental nesse aspecto. Quanto mais processado, quando são alimentos ultraprocessados, eu estou deteriorando também a minha saúde mental. A única exceção a essa regra é no caso das proteínas isoladas. Exatamente. Quando você tem as proteínas, como whey protein, proteína de soja isolada, proteína de arroz isolado, proteína eh, de origem vegetal, as proteínas veganas de maneira geral, possuem um bom desfecho para a saúde e são recomendadas para pessoas que estão em atividade física, que estão fazendo exercício físico, as pessoas de mais idade para bater a meta de proteína, para aumentar o aporte proteico, certo? O único problema é que a maioria desses produtos são acrescentados aditivos alimentares e isso deteriora a qualidade daquele alimento, certo? Então, mesmo se tratando de um alimento ultraprocessado, mas que traz bons desfechos para a nossa saúde em todos os trabalhos, né, quando se trata de whey protein ou de alguma proteína de origem vegetal, o fato é que, sim, quando você encontra saborizantes, aromatizantes, corantes, todos esses antes, emulsificantes, né? Sim, isso vai piorar a qualidade desse alimento e mesmo que ele seja ali com a finalidade de aumentar o aporte proteico, ele também pode deteriorar a nossa saúde. Por isso é que você deve dar preferência a alimentos neutros, que tem sabor neutro, que é a proteína e pronto, não tem sabor de nada. O sabor você prepara adicionando uma fruta para bater junto, de preferência, né? Se você consegue achar a whey protein ou as proteínas de origem vegetal no seu sabor neutro, sem acréscimo nenhum de aditivo alimentar, isso vai sim ser a melhor opção quando se trata de suplementação proteica. Pessoal, coletar todas essas informações dá um trabalho danado, fazer edição de vídeo dá um trabalho danado para trazer informação de qualidade para vocês. Então eu peço encarecidamente, dá um like nesse vídeo, assim a plataforma vai entender que isso pode ajudar mais pessoas e vai entregar para mais pessoas. Também comente aqui embaixo, eu gostaria de saber se você, como que está a tua alimentação, se tem muito alimento ultraprocessado, até mesmo se ficou alguma dúvida com relação a esse conceito, eu garanto que eu respondo tudo para vocês à medida que vocês forem comentando aqui, certo? Pra vocês terem uma ideia, né, na Natures de Cardiologia foi publicado uma meta-análise de estudos observacionais, que é o padrão ouro para se estudar a população, certo? E foi relacionado fortemente que o alto consumo de alimentos ultraprocessados aumenta em 40% o desenvolvimento do diabetes do tipo 2, aumenta em 23% a hipertensão,
O sobrepeso aumenta em 36%, a obesidade em 55%, eventos cardiovasculares como infarto, derrame em 35%, morte por todas as causas, ou seja, a capacidade do seu corpo de melhorar, de responder a uma agressão, a uma doença e acabar levando à morte, por exemplo, por deteriorar a sua imunidade, aumenta em 29%. Mortes por doenças cardiovasculares, como infarto, em 50%. Então, pessoal, não é pouca coisa, certo? E aqui o curioso é que, independente de qual é o seu estilo de vida alimentar, a preocupação com os alimentos ultraprocessados é o mesmo, certo? Por exemplo, se eu tenho uma alimentação low carb, como por exemplo eu trabalho com os meus pacientes estratégias de alimentação low carb, para outros pacientes de estratégia de alimentação vegetariana, para muitas vezes eu concilio os dois, certo? Mas se tem uma coisa que ambos os mundos, né, ou qualquer estratégia alimentar que você vai enfrentar, a preocupação com os alimentos ultraprocessados é exatamente o mesmo. É onde as estratégias se conversam, certo? Eu posso ter uma alimentação low carb muito ruim se eu consumir alimentos low carb ultraprocessados. Não é diferente se eu tiver uma alimentação vegana ou vegetariana, eu posso ter uma alimentação muito ruim nesse padrão alimentar se eu consumir mais quantidade de alimentos ultraprocessados veganos ou vegetarianos. Então, isso é padrão para qualquer estratégia alimentar e é algo que a gente deve se preocupar. Esse vídeo, eu espero que vocês tenham sinceramente gostado, que tenha ajudado vocês. Eu agradeço por demais você que ficou até o final desse vídeo. Aqui eu vou deixar, né, uma sugestão de um vídeo que talvez você goste. O YouTube também vai dar uma sugestão que ele entende que a plataforma entende que você vai gostar também. Então, eu agradeço por demais você que ficou até o final. Não esquece, se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva, ative o sininho e dê o like e compartilhe boa informação. Faz bem. Até mais.